E eu fico pensando, meus irmãos, que esse momento agora é muito especial. É um momento que nós estamos provando para nós mesmos o nosso interesse pelo conhecimento, pela busca da informação, porque não é fácil participar de uma reunião no computador ou no telefone celular, né? Mas, diante dessa boa vontade, eu tenho plena convicção que os benfeitores espirituais vão reconhecer e nos contemplar com informações preciosas que nos auxiliem a conquistar o equilíbrio, a paz, a felicidade, nos tornarmos cada dia pessoas melhores. Eu fiquei feliz com a leitura que a nossa companheira fez com a prece de Bezerra de Menezes. Coincidências à parte, hoje à tarde eu examinava o livro nas Fronteiras da Loucura, não é? Onde Manuel Filomeno de Miranda contava, é uma pesquisa que eu estou fazendo para um trabalho novo sobre carnaval, ele contava do apoio que as equipes espirituais de Bezerra de Menezes oferecem no período de carnaval, justamente para equilibrar essa psicosfera tão difícil, tão inclinada às sombras. A proposta vai ser a gente trabalhar, vou colocar os slides para os companheiros acompanharem, a gente vai trabalhar nessa noite espiritismo e responsabilidade. Me dá só um minutinho que eu estou apanhando a tecnologia aqui, mas um instante, agora eu consigo. É aqui, ó. O Donizete já me ensinou, nós treinamos antes e agora vai dar certo. Tá aí, compartilhei. Carnaval e responsabilidade. Eu queria começar essa palestra lembrando um ditado popular muito conhecido. Dizem até que ele é de origem romana, mas diz que o verdadeiro amigo não é aquele que diz o que nós queremos ouvir. Diz que o verdadeiro amigo é aquele que diz o que nós precisamos ouvir. Eu não tenho intenção aqui de atrapalhar o carnaval de ninguém, mas eu quero, de antemão, alertar os companheiros do perigo, tanto material como espiritual, que é esses momentos carnavalescos. É claro que a festa ela se esconde através de uma ideia de cultura, de folclore, é bem verdade, mas o campo espiritual torna-se extremamente minado e perigoso para todos aqueles que frequentam, de alguma maneira, essa festa. Então, a proposta vai ser a gente apresentar o carnaval na visão espírita e nos convidar a, quem sabe até, pensar em mudar o rumo das escolhas que possamos ter feito. Que possa, então, Jesus falar aos nossos corações. Para começar, meus irmãos, o que é o carnaval? De onde vem o carnaval? Os historiadores, eles costumam dizer que o carnaval, isso é um dado comum a todos. O carnaval da atualidade, ele tem origem numa festa. Carnaval é uma festa. A gente sabe que ao longo da formação da civilização, festas estão sempre presentes nos relatos dos pesquisadores e dos historiadores. E o carnaval, então, da atualidade, seria inspirado numa festa. Isso isso é comum a todos os estudiosos. O que eles conflitam entre si é a questão de qual a festa. Alguns entendem ser umas, outros entendem ser outras, mas a maioria pensa que o carnaval ele é advindo de uma festa que acontecia na Grécia, uma festa que aconteceu entre o ano 600 a 520 antes de Cristo. E curiosamente, era uma festa religiosa, era uma festa promovida para agradecer aos deuses pela fertilidade do solo e pela colheita. A gente começa a pensar, para aí, uma festa religiosa. O carnaval dos dias atuais tem um apelo à sexualidade, tem um apelo mesmo à promiscuidade, o próprio nome carnaval é um apelo à liberação da carne. Mas qual seria o link com uma festa religiosa? Vamos pensar nesse link como sendo o elo perdido, e daqui a pouco eu explico por quê e qual é esse link. Mas antes eu queria trazer um comportamento, veja, meus irmãos, de homens do passado, 600 anos antes de Cristo, que já tinham se dado conta da necessidade do agradecimento aos deuses. Talvez a gente hoje precisasse pensar
um pouco mais, porque algumas vezes nós reclamamos, nos lamentamos mais do que agradecemos. Ele vai dizer assim: regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Talvez a atitude centrada de agradecer até mesmo as dificuldades possam nos ajudar a desenvolver a gratidão. E a gratidão é um subproduto do amor, e o amor é o cumprimento da lei de Deus, e cumprindo a lei de Deus, a gente encontra a verdadeira felicidade, conforme está exarado na questão 614 de O Livro dos Espíritos, onde os benfeitores espirituais dizem a Kardec que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Pois bem, daqui a pouco eu resgato esse elo perdido. Mas a palavra carnaval, ela vem do latim e significa carnivale. As siglas, as primeiras sílabas da frase carne nada vale, foram as sílabas usadas para formar o termo carnaval, que no português significa carne vai, como se fosse uma liberação, um adeus à carne. Então, fantasiosamente, a gente aprendeu em algum momento da história que poderíamos, durante esses 3 dias ou 4 de carnaval, extravasar, não ter mais controle, não ter limites e fazer tudo que nos passasse pela cabeça. Esquecemos-nos de que, cedo ou tarde, nós colhemos os frutos das escolhas que fizemos. Então, é uma ideia, um apelo à libertinagem. Na verdade, é a chamada festa da carne. E veja, meus irmãos, Paulo de Tarso, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, e quem conhece um pouco da história do Novo Testamento vai se lembrar que o motivo pelo qual Paulo escreve 2 cartas à igreja de Coríntios é porque os cristãos de lá, eles tinham uma espécie de rebeldia. Corinto era uma cidade rica, uma cidade cosmopolita. Ela tinha 2 dos principais portos. O que acontecia? Era uma cidade com intensa circulação de recursos. Se a gente quisesse comparar Corinto a uma cidade da atualidade, seria Nova York. Uma cidade com as ruas calçadas de mármore. E o povo era inclinado ao sexo desregrado. E o que aconteceu com esses homens? Quando se converteram ao cristianismo, eles queriam continuar com as práticas sexuais perversas. E Paulo trabalhava com eles. E nesse versículo 14, no capítulo 6, diz assim o apóstolo dos gentios, colocando aqueles homens em xeque, e quem sabe, nos colocando hoje também em xeque. Dizia assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E pergunta: por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Durante muitos séculos, nós aprendemos a ser bons religiosos, mas não entendíamos que a religião deveria nos espiritualizar. Durante muitos séculos, fizemos alianças com trevas e luz. Adentrávamos, por exemplo, na Idade Média, a uma catedral, orávamos, cantávamos lindos cânticos gregorianos e saímos de lá de espada em punho para matar em nome de Jesus. No entanto, Paulo de Tarso está dizendo: que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Meus irmãos, na verdade, segundo diz Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 3, no seu item 8, o mal, a treva não existe. Na verdade, a treva é a ausência da luz. Se tivermos no lugar sem nenhum tipo de iluminação e acendermos, quiçá, um fósforo, ou um isqueiro, ou uma pequena lanterna, as trevas serão dissipadas. A única maneira que podemos fazer
para vencer as trevas que nós levamos e trouxemos do passado, será um trabalho de intensificação de luzes. Daí o Espírito de Verdade ter nos orientado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, dizendo: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Mas ele atrelava uma segunda ideia, dizendo: espíritas, instruí-vos. Eis o segundo ensinamento. A necessidade de buscar intensificar a luz em nossos corações para vencer as naturais trevas que ainda trazemos. Mas que bom que agora, com o nível de consciência ampliado pelo Espiritismo, que nos faz, ao invés de nos lamuriar, reclamar, nos sentir inferiores, abraçar um projeto de trabalho de melhoria moral. Mas voltando para o Carnaval, Carnaval é a festa da carne. Aquela festa já citada aqui, que a maioria dos historiadores linkam com uma festa que acontecia na Grécia. Essa festa na Grécia, ela era dominada por algo chamado hedonismo. O hedonismo é uma doutrina filosófica moral que afirma ser o prazer supremo, o supremo bem da vida humana. Então, aqueles homens compreendiam e imaginavam que as suas atitudes de prazer era a finalidade da vida. Esse culto grego cultuava o deus Dionísio, também conhecido como Deus Baco, Deus do vinho, as festas das bacanalhas, as festas de sexo coletivo. E, pois, irmãos, mas essa festa seria religiosa? Qual é a visão religiosa? Aqueles homens com um conhecimento limitado, veja, meus irmãos, faz até sentido, para exaltar Dionísio e os deuses que promoveram a fartura da colheita, a fertilidade do solo, eles entendiam que se exercitassem um papel de fertilidade, eles estariam cultuando a Deus. Era um equívoco. Cultuando Dionísio era um equívoco. Era uma verdade para aquela época. Mas alguém foi lá atrás, talvez inspirado por inimigos do Cristo, e trouxeram essa ideia para o carnaval da atualidade que hoje nós vivenciamos e sentimos a psicosfera do orbe extremamente abalada, necessitada de um profundo amparo dos benfeitores espirituais. Então, o link era entre a fertilidade do solo e a demonstração de fertilidade. Aqui, meu irmão, minha irmã, cabe um parênteses. Todas as vezes, sem exceção, que nós buscamos uma informação do passado e a aplicamos no momento presente, nós cometeremos erros. Vou dar um exemplo. Não faz tanto tempo assim, nossos irmãos conhecem, nossos companheiros das igrejas evangélicas conhecem, por certo, a Assembleia de Deus, aonde os nossos pastores da Assembleia de Deus foram até o Velho Testamento e pegaram uma fala de Moisés específica ao povo hebreu para um determinado período que dizia que as mulheres não deveriam, não poderiam cortar os cabelos. E esses companheiros da Igreja Assembleia de Deus, com todo carinho e respeito aqui, trouxeram para os dias atuais. Quem não conhece uma irmãzinha da Igreja Assembleia de Deus, o coque tem 1 palmo, 2 de altura, lavar aquele cabelo não é fácil, meus irmãos, não deve ser muito fácil. E o que aconteceu? Aquelas irmãs olhavam para o lado e percebiam que as irmãs da Igreja Batista e da Presbiteriana cortavam cabelos. E o que elas fizeram? Começaram a abandonar a Igreja Assembleia de Deus e migraram para uma outra igreja que poderiam ter mais liberdade. Esse fato, um equívoco do passado, já corrigido, né, pelos teólogos atuais, foi uma escolha, uma decisão, uma ideia equivocada e que, por certo, provocou desgastes, provocou desentendimentos, provocou mal-estar. Todas as vezes que fazemos isso, e trouxemos uma verdade do passado e vivenciamos na atualidade, nós cometeremos um equívoco. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que a gente
recebesse um arquivo de computador, um arquivo muito precioso, mas alguém nos ofereceu esse arquivo num disquete. Os companheiros se recordam do disquete? Alguém de nós, será que temos no computador unidade de leitor de disquete? Não temos mais. Meus irmãos, cada coisa a seu tempo. Alguém foi no passado, uma festa grega, e transformou, trouxe para o presente e trabalhava a ideia dos prazeres coletivos. Essa festa da carne, ela esconde, meus irmãos, inúmeros prejuízos. Tomara que não, mas eu penso que esse ano, por conta da pandemia, vamos ter números menores, mas todos os anos, o que acontece no período de carnaval? O índice de criminalidade aumenta. Os furtos, os assassinatos aumentam. A gente chega na quarta-feira, na quinta-feira, verificando nas manchetes dos jornais o quanto aqueles dias de libertinagem, de falta de limites, de falta de pudor, levam as pessoas a cometer crimes maiores ou menores. Dentre eles, por exemplo, estupros. Quando alguém, no momento de extremo egoísmo, de desrespeito a uma companheira ou a um companheiro, obrigam a ter um ato sexual. Esse comportamento criminoso durante o carnaval acontece de forma excessiva. Além desse excesso, outros tantos. As bebedeiras. Olha, a gente está vendo um período de carnaval diferente, mas se você vai no supermercado, você vai ver que a seção de bebidas está lotada. As pessoas no carnaval, elas querem se exceder. Excedem-se tanto que muitas vezes conseguem criar aborrecimentos e fazer inimizades. Você já percebeu que a gente pensa que pode fazer tudo e no carnaval diz algo que ofende e magoa as pessoas, fruto de uma ideia embrionária, profundamente impregnada. Trouxemos do passado a ideia do excesso. Alguns daqueles estupros ou outros comportamentos que sejam vão levar as pessoas a cometerem abortos. Muitas mulheres vão adentrar pelas portas de um crime com requinte de crueldade, onde a vítima não pode se defender e vão optar pelo aborto. Muitos vão à loucura, meus irmãos. Muitos enlouquecem. Quer um exemplo? Um pai de família que tem um bom relacionamento familiar, ama a sua esposa, mas no carnaval, por conta do excesso, do apelo, ele acaba, entre aspas, ficando com alguém, ficando com uma outra mulher, e essa cena, inevitavelmente, vai ser filmada, fotografada, e chega o conhecimento da esposa, e a esposa não aceita aquela atitude, um rompimento que pode levar à loucura. Quantas vezes, meus irmãos, a loucura por conta de um excesso até de uma droga química. Essa loucura me fez lembrar o livro citado aqui, de Edivaldo Franco, o livro de Manuel Filomeno de Miranda, Pelas Mãos de Edivaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura. Nesse livro, já citei na abertura da palestra, há um capítulo onde Manuel Filomeno de Miranda vai contar dessa necessidade do amparo espiritual nos momentos de carnaval. Meus irmãos, parece que a gente não quer enxergar essa realidade, mas os inimigos do passado vão tentar utilizar da nossa invigilância para nos derrubar, talvez nos levando a um comportamento leviano que possa nos levar a resultados extremamente delicados e difíceis que podem até mesmo tirar a nossa vida. Então, você vai para a beira da praia só para ver o trio elétrico passar e a sua filha adolescente é assediada por alguém e a gente acaba, naquele momento, defendendo aquela filha e, quem sabe, sendo vítima de um projétil que não estava programado para cada um de nós, por conta de uma vigilância, por conta de estar no lugar errado. Então, o carnaval, a festa da carne, é uma festa que traz uma ideia de impunidade e de libertinagem extremamente equivocadas.
Se você parar para pensar, uma das frases do carnaval é: ninguém é de ninguém. Será que isso é verdade, meus irmãos? Será que ninguém é de ninguém? Não seria isso um convite a uma ideia de abusos, de desrespeito às pessoas? Será que esse comportamento não gerará no mundo espiritual dificuldades inevitáveis que iremos recolher em nós mesmos? A pessoa diz: carnaval é uma festa inocente. Meus irmãos, não é. Não é uma festa inocente. É uma festa que muitas vezes nós, por infantilidade, arrumamos uma criança, fantasiamos uma criança, nos fantasiamos e vamos a um baile de matinê, iniciando aquela criança para que ela, de forma ainda lúdica, que não entende ainda a realidade, não vê o ângulo espiritual, mas ela começa a se tornar ali uma foliã no passado, no futuro, perdão, que vai fazer alianças com espíritos extremamente felizes. Há uma música do Caetano Veloso não conhece, que nós conhecemos, ele vai dizer que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Meus irmãos, ele não sabe disso. Atrás do trio elétrico vai um cortejo de espíritos desencarnados, furiões do passado, querendo os mesmos prazeres, e num processo de simbiose, num processo de aproximação, de vampirismo, pretendem nos induzir a comportamentos levianos para que eles possam sentirem, vibrarem, por alguns instantes, do comportamento, do prazer que eles não conseguem ter por estarem fora do envoltório material. A pergunta é: uma festa inocente? Meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar que os dos ícones do carnaval é Pierrot, Colombina e Arlequim? Um triângulo amoroso, uma história de traição e de sexualidade, de sensualidade, meus irmãos. E a gente acredita ainda ser essa festa inocente? Por detrás desses do lado artístico e cultural, haverá intervenções por parte de inimigos do passado. Meu irmão, escuta o que eu estou te dizendo, com a intenção de atrapalhar o seu projeto reencarnatório. Infelizmente, essa ideia de traição e de paquera, de sensualidade, é muito mais presente nos jovens. Eu me lembro que quando eu era mais jovem e você queria paquerar alguém, a gente dava uma piscadinha de olho, né? Piscava o olho, você lembra disso? Agora é pelo WhatsApp. Agora você manda o WhatsApp, né? Direto pelo computador. As pessoas vão botar uma máscara. Muitos jovens vão usar máscaras, tentando esconder dos outros as suas ações? Ou será, meus irmãos, está uma fala de Chico Xavier num livro que me foge agora o título dele, onde ele vai questionar: será que a máscara que estamos usando agora no carnaval, para ser leviano, para ser zombeteiro, para gritar e para exceder limites, não seria a nossa realidade? Será que a máscara verdadeira não é que eu uso no dia a dia, quando eu cumprimento as pessoas e digo bom dia? Será que eu não tenho usado essa máscara? Será que eu não sou, na verdade, aquilo que milito nos dias de carnaval? Meus irmãos, muitos desses jovens, infelizmente, também graças a Deus, porque menos agora, a não ser os que vão para as festas clandestinas, muitos deles vão fechar os seus olhos na exaltação do ego e na tristeza, e muitos deles vão morrer. Muitos jovens vão morrer durante o carnaval, mesmo com as restrições, mesmo no período de dificuldades com relação à pandemia. Muitos vão morrer por overdose, assassinados, muitos vão tirar a vida porque cometeram erros que não gostariam de tê-los cometido, mas essa exaltação do ego, dizendo a festa da carne, pregando a impunidade, quando nós todos sabemos, irmãos, que não há impunidade. Nós colhemos aquilo que semeamos. É a grande lei de causa e efeito, meus irmãos.
não podemos fugir dela. Não, não é castigo divino, são consequências pelos nossos atos. A igreja oficial, a igreja católica, no afã de conter a festa da carne, criou a chamada Quarta-feira de Cinzas. Carnaval não tinha 4 dias, não, era muito mais. Mas a igreja, para que aquela movimentação pudesse ser menor, propôs, olha, quem deixar o carnaval e na quarta-feira de cinzas vir à igreja, terá os seus pecados perdoados. A ideia das cinzas está atrelada a um conhecimento do povo hebreu. O povo hebreu, quando queria rogar a Jeová algo de muito importante, eles se humilhavam, vestiam-se de trapos e deitavam-se em cinzas. Era um ritual que a igreja trouxe, mas um ritual equivocado. Meu irmão, minha irmã, não adianta a gente pedir a Deus. Esse é um milagre que Deus não faz. Eu tenho um trabalho no YouTube, queria sugerir para você, entendendo em profundidade a lei de causa e efeito. Nesse trabalho de pesquisas, a gente vai trazer os novos ingredientes da lei de causa e efeito formatados pelo Espiritismo. Vale a pena ver, um trabalho que ficou muito bom. Mas, enfim, impunidade e libertinagem, meus irmãos, que vão gerar resultados negativos. Colheita de dor e sofrimentos. Esse milagre que Deus não faz, de pedir a Deus que eu não colha aquilo que eu semeei. Eu deveria primeiro pensar, devo semear? Não seria essa a ideia de nos convidar à responsabilidade? Meu irmão, minha irmã, nós somos seres livres. Podemos fazer o que bem quisermos da vida. Como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Talvez eu pudesse aproveitar o carnaval para descansar um pouco, para somar em momentos de prece com as equipes espirituais que vão estar de plantão, para amenizar um pouco a psicosfera tão negra, tão sombria do planeta. Será que nós deveríamos, talvez, pensar na nossa responsabilidade diante do carnaval e para trabalhar essa responsabilidade? João Evangelista escreveu 3 cartas às igrejas e a gente pode assegurar que as falas daqueles dias nos servem profundamente hoje. Ele escreveu no capítulo 2 da primeira carta, versículo 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, não ameis o mundo. Deixa eu fazer um adendo importante aqui. Todas as vezes que a palavra mundo aparece na Bíblia, ela pode ter de 3 significados. De 3, um significado. Por exemplo, o mundo, o planeta, o orbe. Não é desse que João está falando. Temos que amar o planeta, preservá-lo, é o nosso habitat. Mas também aparece na Bíblia o mundo como sendo as pessoas do mundo, os habitantes. Você lembra do texto áureo da Bíblia? João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mundo são os habitantes. No entanto, o terceiro sentido, utilizado aqui por João Evangelista, é o mundo, as coisas do mundo. É preciso que a gente não ame as coisas do mundo. Se não amamos as coisas do mundo, amamos as coisas do Espírito, as coisas que nos elevam. No complemento do texto, a gente vai corrigir um grave erro da teologia. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós aprendemos, até vítima de um pensamento fragmentado, mas com alguma lógica, de que se nós estivéssemos em pecado, Deus se afastaria de nós. Já ouviram isso? Não é verdade. Deus jamais se afasta de nós. É a nossa atitude equivocada, contrária à lei de Deus, que nos afasta de Deus. Mas Deus, o tempo todo, estará nos aguardando. Diz o texto complementar, João Evangelista de novo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai,
mas do mundo. O que é essa palavra concupiscência? Foi até o dicionário, está dizendo que é inclinação a gozar os bens terrestres, particularmente os prazeres sensuais. Meus irmãos, os prazeres da vida material. Isso é concupiscência. E João Evangelista divide em três: consciência, concupiscência da carne, essa ganância, muitas vezes que trazemos do ontem, pelo desejo do ter, esquecendo que somos espíritos imortais, de passagem pelo mundo físico, para desenvolver sentimentos, para ser e não para ter. Então, essa aspiração por satisfações sensuais, elas são intensificadas no carnaval, quando, numa mente coletiva, todos querem a mesma coisa. A libertinagem, pensando e esquecendo que, através dela, virá também os resultados. Há uma fala de um poeta chileno chamado Pablo Neruda, muitos de nós o conhecemos, e ele vai dizer que todos nós somos livres para fazer escolhas, mas que, ao mesmo tempo, somos escravos das consequências. Então, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, essa que é tão utilizada pelo mundo corporativo. Meus irmãos, nós temos um telefone novo, ele está funcionando perfeitamente, não tem defeito algum, mas a indústria, alimentando a concupiscência dos olhos, lança um modelo novo. E nós começamos a transformar a troca do telefone numa necessidade. Isso é concupiscência dos olhos. Mas ainda vai dizer, João Evangelista, a soberba da vida. Quando nós nos sentimos melhores que os outros. Quando pensamos que somos melhores do que alguém, meus irmãos, cada um de nós é um ser independente. Não podemos comparar com os outros. Cada um de nós tem sua história. E não há ninguém melhor do que o outro. Se há entre nós alguém mais evoluído do que o outro, num estágio espiritual mais avançado, ele não é melhor do que o outro. Na verdade, ele é mais responsável. Que aquele que mais conhece, conhece para ensinar. Aquele que mais tem, ele tem para dividir, para amparar necessitados. É essa a proposta. No entanto, João Evangelista faz uma conclusão extremamente forte. Diz assim: e o mundo passa e a sua consciência. Eu observei aqui na nossa sala do Google Meet que há companheiros de cabelos grisalhos, como os meus. Meus irmãos, o tempo passa e a gente olha para trás e vê que não valeu a pena. Não valeu a pena. Conhecemos pessoas que passaram a vida toda acumulando patrimônios. Conheço vários. Que no final das suas vidas o bolso estava cheio de dinheiro, mas o coração estava vazio. Eles viram as suas contas bancárias crescerem, mas não viram os filhos crescerem. Doloroso. Meu irmão, minha irmã, é preciso priorizar o momento presente, porque o tempo passa, o mundo passa muito rápido, e passa com ele os valores que nós, muitas vezes, equivocados, demos preferência no ontem. Mas diz o complemento, para concluir, o versículo de João Evangelista: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Rabi da Galileia, no intuito de nos chamar à responsabilidade, de fazer priorizarmos o que é de fato prioridade. No Sermão da Montanha teria nos dito: ajunteis para vós outros tesouros nos céus. E não na terra, porque na terra ferrugem consome, ladrões roubam, mas aqueles construídos nos céus são imperecíveis. Que tesouros são esses, meus irmãos? Se não aproveitar da vida para aprender a perdoar, para ser mais caridoso, aprender a ter misericórdia, desenvolver sentimentos mais nobres, evoluir na caridade, na compaixão. Estamos aqui para conquistar os valores imperecíveis do espírito mortal. Na questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos benfeitores da espiritualidade como pode o espiritismo contribuir para o progresso. Eu gostaria de propor, companheiro, que a pergunta fosse transmutada numa pergunta pessoal: como pode o espiritismo contribuir para o meu progresso? E Kardec vai ouvir, na primeira parte, combatendo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade.
ele faz com que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Meu irmão, minha irmã, o nosso interesse maior deveria ser os espirituais, porque tudo que nós tivermos, que conquistarmos, será perecível, tudo envelhece, perde valor ou troca de mãos. Dia desses, fui fazer uma palestra, ainda no modo presencial, num balneário aqui perto do Rio de Janeiro, um lugar chamado Campos do Goytacazes, uma cidade vizinha chamada São João da Barra. E lá há um balneário chamado Atafona. Alguns devem conhecer. E quando eu olhei para a praia, os companheiros me disseram: a praia fica próxima, às 3 quadras da casa. E eu comentei: nossa, pertinho da praia. E me informaram de que naquela localidade o mar está tomando o território. Era uma praia considerada da elite campista, mansões, terrenos à beira-mar extremamente caros. E o mar está tomando. E segundo a informação da companheira que me recebeu, em 20 anos, esse mar tomou 15 quadras. As mansões, os terrenos que muitas vezes gerou discussões por herança, estão agora debaixo d'água. Meu irmão, tudo que é material passa. Mas se eu utilizar a matéria para construir sentimentos, eu estarei de fato canalizando e enxergando, como diz os Espíritos, onde estão os meus verdadeiros interesses. Não somos seres materiais, nós estamos materiais. Não somos um corpo, nós temos um corpo. André Luiz vai chamar esse corpo de aparelho. Olha a linguagem, meus irmãos. Eu preciso me forçar para enxergar aonde se encontram os meus verdadeiros interesses. E se eles ainda são materialistas, eu posso me arrepender, me corrigir, voltar atrás e promover uma nova semeadura. É meu direito de começar hoje a fazer que as coisas se tornem diferentes. Há uma fala de um espírito benfeitor no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, aquele capítulo que fala sobre preces, aonde ele vai fazer-nos um questionamento. Diz assim o Espírito: o que tendes pedido a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Pedis a Deus a melhoria moral e vereis que torrente de bênçãos se derramará sobre vós. Eu posso pedir emprego? Posso. Relacionamento? Posso. Mas esses pedidos vão ser analisados. Mas quando eu peço melhoria moral, para ser mais tolerante, mais paciente, mais honesto, os benfeitores espirituais se agradam dessa prece e muitas vezes as respostas vêm imediatamente. Para começar a fazer o fechamento e deixar alguns minutos para conversarmos, os companheiros fazerem perguntas e colocações. João Evangelista, mais uma vez, na mesma carta à igreja, capítulo 2, versículo 6, coloca-nos, meus irmãos, um contraponto extremamente profundo. Diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Um convite a que possamos ser coerentes. Quantas vezes, meus irmãos, o meu discurso vai contrário à minha atitude e aos meus pensamentos? Quantas vezes adoramos ao Cristo apenas de boca para fora? Ele teria dito-nos em João Evangelho, capítulo 15, que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Será, meus irmãos, que temos guardado o mandamento do Senhor? Será que temos tentado andar da forma como ele andou? O Espiritismo, essa bendita doutrina, vem mais uma vez nos convidar a adotar Jesus como nosso modelo e como nosso guia, o nosso maior exemplo. E quantas vezes, claro que ainda não podemos ser perfeitos, não somos ainda, mas eu posso a cada dia estar tentando ser melhor do que fui ontem. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, ele vai falar das características do homem de bem. E uma das que eu mais gosto, e quem sabe a gente não assume, não adota pessoalmente para cada um de nós. Ele vai dizer que o verdadeiro homem de bem
estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las, para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Meus irmãos, uma escolha. Mais uma vez, estamos diante de uma escolha. O que fazer do carnaval? E uma outra mais profunda. O que fazer de Jesus? Lá em Lucas 9, 23, o Nazareno teria dito assim. Veja, meus irmãos, começa Lucas dizendo: e dizia a todos, eu, você, os que vão nos acompanhar depois pela postagem no YouTube, os desencarnados que estão conosco, todos, dizia para todos: se alguém quer vir após mim, é uma escolha, respeita o nosso livre-arbítrio, se alguém quiser. Lá em João, em Apocalipse 3:20, há uma fala do Cristo que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor vai bater na porta, meu irmão, insistentemente, suavemente, e a porta do meu coração, até que um dia eu possa abrir e permitir que ele entre, e ele sentará à mesa comigo. O sentido de sentar à mesa é de intimidade, é de proximidade. Sentamos à mesa com aqueles que somos mais íntimos. Se alguém quiser vir após mim, ele vai dizer: negue-se a si mesmo. Meus irmãos, Allan Kardec mais tarde iria revelar-nos que seria o egoísmo e o orgulho as grandes chagas da humanidade. Negar-se a si mesmo é vencer o orgulho e o egoísmo. Mas ele ainda diz: tome cada dia sua cruz, vem e segue. Meus irmãos, tomar a cruz é a cruz que Deus nos ofereceu para burilamento do espírito mortal, para fortalecimento do espírito mortal. E quantas vezes reclamamos? Talvez cada um de nós leve uma cruz pontual. A cruz pode ser um contra-cheque pequeno, uma renda insuficiente, pode ser morar longe, um familiar difícil, mas há uma cruz que é específica a todos nós. A cruz da evolução moral. Aquela cruz que temos que abraçar e levar, e muitas vezes desagradar a nós mesmos para poder agradar a Jesus. Tomar a cruz e seguir adiante. Há uma frase de Emmanuel. Na verdade, essa frase não pertence a Emmanuel. Ela foi construída em cima do pensamento de Emmanuel, extraído do livro Há 2000 anos, e também de uma lição do Emmanuel na série Fonte Viva, no livro Via de Luz. E Emmanuel poderia ter dito: um instante de vigilância pode gerar séculos de sofrimentos. Meu irmão, minha irmã, não quero atrapalhar o seu carnaval, mas talvez, assediado por inimigos do passado que querem a sua derrocada, esse carnaval seja para você uma tragédia. É uma escolha por invigilância. Tomara que a gente possa sair daqui trazendo informação, questionando a informação, refletindo nela e, quem sabe, mudando as nossas decisões. Quem sabe, pensando de uma outra maneira, para que a gente possa, decidindo corretamente, fazer uma colheita correta. Que possa o Rabi da Galileia nos ajudar a sair daqui, meus irmãos, com mais fé, com mais esperança. Dias melhores nos aguardam, mas esses dias melhores virão pelos resultados das minhas atitudes. Deixa eu terminar com uma frase do Benjamin Franklin. Franklin, americano famoso, século XVII, diz assim: a maior loucura que um homem pode cometer é a de continuar repetindo aquilo que ele sempre fez e esperar resultados diferentes. Se olharmos para o nosso dia a dia e não estamos satisfeitos, no mínimo, de forma racional, deveríamos fazer novas e melhores escolhas. Que possa, então, o Rabi da Galileia nos abençoar a todos. Fico aí à disposição dos companheiros para aquele bate-papo, para os questionamentos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.